Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, nós estamos trazendo, ele já esteve aqui no nosso programa, quando do lançamento de uma obra anterior sua que tratava de Graciliano Ramos no âmbito administrativo, em cotejo com a dinâmica administrativa. Ele está, novamente, apresentando para a nossa sociedade uma obra que eu reputo de muita importância. Uma obra que tem um cunho histórico e, como toda obra que tem um cunho histórico, ela sempre desperta uma curiosidade. Sobre 50 pessoas, 50 conterrâneos nossos que tiveram, em determinado momento da vida, um ponto de encontro relevante. A obra chama-se Atrevidos Caetés, 50 encontros entre alagoanos e personalidades mundiais. Quer dizer, o título já nos desperta curiosidade. Eu estou aqui com o nosso caríssimo Fábio Lins de Lessa Carvalho, a quem eu vou chamar de Fábio Lins, ou Fábio, que é um procurador de Estado, é um escritor, já com um trecho percorrido bastante significativo. Nós vamos tratar disso. O livro vai ser lançado, vamos acertar aqui, dizer para os senhores quando, o momento em que ele vai ser feito o lançamento, e vamos conversar a respeito de alguns assuntos, especificamente da obra. Meu caro Fábio, eu quero, de partida, quero agradecer a sua presença, como sempre, você com muita fidalguia, muita gentileza, você atendeu a nossa convocação, tomei conhecimento do lançamento do livro, fiz aquele contato contigo e quero te agradecer e deixar você muito à vontade para fazer uma primeira manifestação para os nossos telespectadores. E o agradecimento eu faço em nome meu, em nome da nossa equipe e em nome da nossa TV Mar Canal 25. Bom, doutor Jerônimo, o agradecimento da minha parte também é todo para o senhor, para a TV Mar, porque é uma oportunidade que se abre. Esse espaço aqui é um espaço em que a gente pode tratar de questões relacionadas à cultura do nosso Estado, não só das letras jurídicas, mas também da literatura e outras temáticas que envolvem a cultura alagoana. E esse livro está muito nessa linha, na medida em que ele permite que as pessoas possam ter acesso a informações que, em geral, não são divulgadas e que são bem valiosas sob o ponto de vista histórico e que vão, de certa forma, resgatar o legado de tanta gente que tanto fez pela vida aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. É verdade. Eu andei lendo, eu já andei fazendo já uma incursão. Na verdade, são crônicas, né? Você foi pelo caminho, pela seda das crônicas. E crônica é um gênero literário maravilhoso. Só para ilustrar que pessoas que se notabilizaram na crônica, eu posso citar Machado de Assis, Olavo Bilac, né? Foram grandes cronistas do nosso país, numa fase mais antiga. Mas eu andei lendo aqui, realmente, tem muita informação interessante, muita informação. A passagem, por exemplo, vamos conversar um pouco, do Marechal Floriano Peixoto com o Solon. Solano Lopes, é muito interessante. Mas me diga uma coisa, antes de entrarmos na questão do livro, você esteve na Espanha, você esteve em Salamanca, né? Esteve lá durante 2 anos. Como é que foi lá a sua experiência, hein? Foi uma experiência muito valiosa, muito rica do ponto de vista cultural, como experiência de vida também. No caso, eu, em 2009, fui fazer meu doutorado em Direito Administrativo na Universidade de Salamanca. É uma universidade bem tradicional. Ela agora, ano passado, completou 800 anos de história, né? Então, imaginem como uma instituição dessas ofereceu à sociedade espanhola e mundial grandes personalidades, né? Miguel de Unamuno, por exemplo. E também essa universidade é muito aberta a estudantes latino-americanos, especialmente de língua espanhola, mas também há muitos brasileiros que para lá vão para estudar algum curso de graduação, mestrado ou doutorado. No meu caso, eu tive a oportunidade de ficar lá 2 anos e foram 2 anos que me marcaram bastante. Sem retornar ao país? Você retornou? Voltei uma vez de férias, mas muito rapidamente. A ideia era imergir na cultura mesmo local para que a gente pudesse, de alguma forma, conhecer o direito espanhol e fazer um cotejo, uma comparação com o direito brasileiro. E dessa experiência saiu o livro que eu publiquei, inclusive na Espanha, que hoje em dia está lá ainda circulando bem, que é o livro Acesso Igualitário à Função Pública, Análise do Direito Espanhol.
É um estudo do concurso público na Espanha. Quando eu retornei ao Brasil, eu tive a oportunidade também de publicar a outra parte da tese de doutorado, que seria o concurso público no Brasil. E aí deu para a gente fazer um estudo comparativo que ofereceu, digamos, conclusões bem interessantes. Mas, assim, o mais importante de tudo foi, enquanto experiência de vida, percebermos como nós, aqui no Brasil, ainda precisamos valorizar mais a questão da educação, cultura e essas sociedades mais, digamos assim, mais consolidadas há mais tempo, pelo menos, elas já têm isso bastante superaram, né? Bem avançado em relação a nós brasileiros. Só para você ter ideia, só para a gente fazer aqui a Universidade de Salamanca é mais antiga do que o Brasil. Exato. Inclusive, quando o Cristóvão Colombo quis empreender a navegação, né, para as Américas, ele esteve em Salamanca, lá no convento, na igreja de São Estevão, com os dominicanos, e foi lá que tudo foi planejado para que essa viagem fosse feita. Ele saiu daquela região de Sevilha, na Andaluzia, mas todo o planejamento da viagem foi concebido lá em Salamanca. Meu caro Fábio, Salamanca fica em que situação topográfica na Espanha? Fica em que? Fica na comunidade de Castilla y León, que é Castela e Leão, né, uma das mais tradicionais da Espanha. Certo. A cerca de 250 quilômetros de Madrid. De Madrid para lá você tem acesso normalmente de ônibus ou de trem. Mas é litoral? Não, fica numa região montanhosa, mais ou menos 1.000 metros de altitude. É uma cidade que faz muito frio, inclusive, no inverno costuma baixar de 0 grau, nevar de vez em quando. E é uma cidade assim, que respira o ar estudantil, porque lá são 200 mil habitantes na cidade, só a Universidade de Salamanca e a Universidade Católica, são duas universidades na cidade, reúnem aproximadamente 50 mil estudantes, sem falar dos estudantes que para lá vão estudar o espanhol. Então, né? podemos dizer que Salamanca é para a Espanha o que Coimbra é para Portugal? Sim, a relação é essa. São as cidades universitárias. Oxford, Coimbra, Heidelberg, são exatamente essas. Meu caro Fábio, você tem comando de cátedra, você é professor universitário. Você está em contato com a formação dos nossos bacharéis. Como é que você vê hoje a formação dos nossos bacharéis, hein? Eu vou explicar a pergunta. Eu vejo com certa reserva, tomando em consideração o número de universidades. Eu sempre procuro tratar desse assunto, que eu quero saber da impressão, da análise crítica, essa que é a expressão, dos nossos mestres. Você é um deles. Então, eu fico com uma certa perplexidade, porque eu aprendi muito cedo que há uma lei de oferta e procura. Quando a oferta é maior do que a procura, há uma natural depressão do produto. E o produto que eu estou falando aqui são bacharéis em Direito. Como é que você vê? Qual a análise crítica que você faz? Com muita preocupação. Na verdade, a gente percebe que a quantidade de cursos de Direito no Brasil é algo que foge do razoável, né? Só para se ter uma ideia, isso é uma informação que é muito divulgada. Há mais advogados no Brasil que no resto do mundo inteiro. Todos os países do mundo somados têm menos advogados que o Brasil. O número de bacharéis em Direito no Brasil também supera o dos outros países somados. Então, isso por si só retrata uma anomalia, né? Não é algo comum um país de advogados, de bacharéis. E ainda há o risco, né? Como querem acabar com a prova da OAB. O exame de ordem é algo, no mínimo, essencial para garantir um mínimo de qualidade. Despropósito, né? Pois é, existe esse risco. Então, assim, o que se percebe é que se valoriza hoje em dia muito mais a quantidade que a qualidade. Por outro lado, a gente percebe que as pessoas já ingressam na Faculdade de Direito atualmente com um pouco mais de maturidade, pelo menos assim, já sabem exatamente o que querem. A ideia de se preparar para um concurso. Então, há também uma demanda de estudantes que já têm um curso superior, que acabam também decidindo fazer Direito como uma segunda faculdade. Então, essas pessoas já têm uma certa maturidade, uma certa experiência, mas a grande maioria representa um contingente de pessoas que acha ainda que o Direito vai oferecer as oportunidades que costumava oferecer no passado. E a gente sabe que boa parte das pessoas que se formam em Direito não tem oportunidades. Acaba o mercado sendo estrangulado. Né? Isso é desalentador. Muito, muito. Fábio, não perca seu raciocínio, meu caríssimo. Outro dia eu estava conversando com um promotor de justiça e no mesmo ambiente havia um cidadão formado em Direito.
E aí o nosso assunto versou sobre coisas do direito, de processo e análise de elementos de Constituição. O nosso amigo aqui e acolá ousava lançar uma manifestação. Eu contei até 5. Em 5 ele não deu um adentro. Ele não conseguiu dizer nada que a gente aproveitasse. Totalmente desinformado, mas formado em direito. Pois é. Isso é desalentador. Assim, a qualidade dos cursos de direito não tem sido assim devidamente avaliada pelos órgãos de controle, como o MEC, né? A própria OAB não consegue ainda definir quais são os cursos que têm um padrão de qualidade acima dos demais. Lógico, existem alguns rankings, alguns selos de qualidade. A nossa Universidade Federal tem se destacado nesse contexto. As particulares ainda estão assim muito oscilando entre aquelas que têm uma boa estrutura e outras que infelizmente têm uma estrutura bastante precária. E nesse contexto todo, milhares ou milhões de estudantes de direito no Brasil que vão se formar e não vão ter o grande problema que eu acho, e eu queria que você tivesse em conta de consideração, é o seguinte, é que as faculdades particulares têm os alunos como consumidores. Sim, a relação então o aluno é visto como consumidor e todas aquelas consequências do CDC. Imagine. Então a gente vê que você não pode, rigorosamente falando, você não pode admoestar um aluno, você não pode, até mesmo você dar uma nota menos significativa, aquilo gera um desconforto, aquilo gera uma reclamação perante a direção, um negócio meio estranho. Sim, de fato, quando o professor é rigoroso... Na Universidade Federal, o aluno não se vê como consumidor. Não. Mas, de qualquer forma, assim, essa relação mudou muito nos últimos tempos, né? Havia um respeito muito maior pela figura do professor. Esse respeito se mantém de forma abalada, digamos assim. Eu diria que, quando o aluno ele ingressa na faculdade privada, ele acha que pode mais do que deveria, né? Se comporta de uma forma nem sempre condizente com a sua função de aluno. E, às vezes, há um estímulo para que os professores, de certa forma, não reprovem os alunos, porque quando o aluno se sente pressionado pela faculdade, ele, como a oferta é muito grande, ele busca outras faculdades que talvez não ofereçam tantas dificuldades. Então, na dúvida, de repente é melhor aprovar os alunos para que eles se mantenham pagando as mensalidades. Infelizmente, isso é... Uma outra coisa, Fábio, você vê o seguinte, o aluno, quando ele cola o grau com o título de bacharel em ciências jurídicas e sociais, ele não tem a menor condição de enfrentar o mercado de trabalho. Sim. Isso eu estou pensando em termos de formação. Como é que você vê a formação hoje do bacharel? É uma formação consistente? Como é que você vê isso? Infelizmente, não. Ele não tem uma formação humanista como deveria ter, uma visão mais ampla do fenômeno jurídico, que vá além da dogmática, né? Além do direito positivo. Então, assim, disciplinas como outro pode sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, economia, que são basilares, história do direito. Essas disciplinas são relegadas a segundo plano. E acaba o aluno se formando apenas com aquele conhecimento superficial que é totalmente insuficiente para enfrentar o mercado de trabalho. Só para a gente passar para uma outra temática, há uns anos atrás, não é uma coisa recente não, viu? Para total desprazer meu, eu vi um aluno se dirigir, conversando com outro, se dirigir a um professor que eu conhecia, chamando-o de bundão. Rapaz, pois é. Isso aqui não é um bundão. Quer dizer, um rapaz decente, um rapaz de primeira água, gente finíssima, e o aluno se referindo a ele dessa forma. Aí cai naquilo do desrespeito, da descortesia. Porque não há mais aquele filtro do vestibular que já houve no passado, né? Hoje em dia, fazer faculdade de Direito não tem mais aquele glamour que já houve no passado, porque havia uma dificuldade para ingressar, né, nas faculdades. Hoje em dia, praticamente qualquer pessoa que se inscreva qualquer faculdade privada consegue a vaga, né? Até por conta da ampla oferta. Então, isso acaba impedindo que haja uma filtragem daqueles alunos que vão ingressar na faculdade. É verdade. E outra coisa, o indivíduo que ingressa numa faculdade de Direito sem gostar, sem ter satisfação em ter um livro nas mãos, né, estou falando aqui, gostar de ler, ele não entra. Mas é cada vez mais comum. O indivíduo, rapaz, lê, não quer... As pessoas acham que as redes sociais por si só bastam, né,
para que a pessoa tenha contato com o mundo. Esquecem, né, dos livros, dos clássicos. Isso aí realmente nos deixa muito preocupados. Fábio, vamos falar agora, vamos começar a falar aqui da sua obra. Vamos. Atrevidos Caetés, 50 encontros entre alagoanos e personalidades mundiais. Eu quero logo começar te perguntando como é esse título, como é que você chegou nesse título? Bom, Caetés, porque é uma das alcunhas do povo alagoano, né? Do povo indígena que aqui habitou. E Atrevidos porque eu queria dar um adjetivo a esses alagoanos que ousaram ultrapassar as fronteiras aqui do estado, inclusive do país, e circularam pelo mundo e nesse processo conheceram personalidades mundiais. Não é apenas conhecer no sentido de, em algum momento, apertou a mão, alguma coisa, não. Pelo contrário, são relações muitas vezes sólidas, de amizade, de admiração recíproca. E eu acho que nós, alagoanos, deveríamos ter a oportunidade, pelo menos, de conhecer essas histórias. Então, a ideia do livro é de divulgar essas histórias, tirar o véu que existe sobre essas histórias. E essa expressão atrevimento é isso aí? Isso. É esse contato pessoal. É atrevimento no sentido de ousar, de sair do lugar comum, de tentar fazer algo diferente, tentar se qualificar, ser cada vez melhor, dar a sua contribuição. E esse atrevimento, certamente, todos esses 50 alagoanos que foram objeto dessas crônicas, eles fizeram. Fizeram isso, né? Fábio, como é que nasceu a ideia do livro? Bom, Quem foi que veio primeiro, o título ou a ideia do livro? O mais difícil foi o título. Na verdade, a ideia já estava na cabeça há algum tempo. Eu tenho um blog onde eu escrevo sobre cultura, especialmente sobre questões de Alagoas, já há 6 anos. Qual é o blog? Diz aí para o nosso blog culturaeviagem.wordpress.com. Cultura e Viagem, tudo junto, .wordpress.com. O que é que nós vamos encontrar nesse blog lá? Bom, eu já escrevi mais de 600 postagens sobre questões relacionadas à literatura, cultura, música, fatos históricos relacionados a Alagoas, ao Brasil, viagens, que é outro hobby que eu tenho. Então, normalmente, aquilo que eu passo a ter conhecimento e acho que é algo de interesse relevante, eu tenho aquela necessidade de compartilhar. E uma das formas, inicialmente pensando, foi o blog, e depois eu sempre pensei em escrever um livro, certo, onde eu pudesse, digamos, sentar e consolidar essas informações a partir de uma sistemática mais precisa, e eu encontrei nas crônicas esse meio. Bacana. Só abrir um parêntese, pega o seu raciocínio. Você tem um projeto Viagem Cultural, né? Isso. Como é esse projeto, hein? Esse projeto existe desde 2012. A gente, no início, pensou a possibilidade de levar os alagoanos para conhecer universidades europeias de prestígio, como a gente tinha falado agora há pouco, Salamanca, certo, Coimbra, Oxford, Heidelberg, Montpellier, Bolonha. E a gente fez isso durante alguns anos, com essa proposta mais universitária de levar os alagoanos para conhecer essas universidades, onde eles fariam visitas técnicas. Conseguimos, em alguns anos, levar mais de 100 pessoas, né? Agora, nas últimas edições da viagem, a gente mudou um pouquinho o contexto. A gente continua com esse enfoque cultural, o público continua aderindo a essas viagens. A última foram 130 pessoas para o Reino Unido, para a Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte. Mas a gente procura agora analisar outros aspectos da história, principalmente. A gente esteve, por exemplo, em Nuremberg, onde tivemos, né, uma visita técnica sobre o julgamento do Nuremberg. Está lá, o prédio está lá ainda. Está lá. Fomos a Haia, né, para a gente ver onde fica a sede da Corte Internacional de Justiça. Estivemos em diversos países que são pouco divulgados aqui no nosso estado, pouca gente conhece, como é o caso da Bósnia, Eslovênia, Eslováquia. Fomos já também para algumas viagens na América do Sul, o Peru, fomos ao México, ao Canadá. Então, a gente procura oferecer... Fábio, vocês se consideram um cosmopolita? Queria eu. Na verdade, eu sou um curioso. Mas desse jeito? A ideia, na verdade, é aproveitar a vida, né? E as oportunidades que surgem. Você já andou pela China, não, né? Não, ainda não. Mas próximo ano, a viagem cultural, que é realizada em parceria com a Transamérica Turismo. Certo. A gente já agendou, inclusive já colocou para ser divulgado. Isso tem divulgação? Tem divulgação. No seu blog está lá divulgado? Próxima viagem cultural? No meu blog, sim. A gente, 2019... 15 dias, né? São sempre 15 dias durante a Semana Santa, em geral. Agora, esse ano, nós vamos à França e à Alemanha.
E no próximo ano já está agendado o Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã. Duração dessas viagens? Sempre em 2 semanas, 15 aproximadamente. dias, tá bom, tá de bom tamanho. Vamos fechar o parêntese? Vamos. E vamos retornar aqui. Aí você tem um blog e tal, história, crônicas. Aí Mas nasceu, no blog era algo muito assim incipiente, era algo muito assim rápido. Eu normalmente sento para escrever alguma coisa e postar, e em 20, 30 minutos eu posto. Eu não faço nada muito elaborado, não. A ideia é divulgar. Certo. Mas para o livro, não. Aí eu tive que parar para planejar esse livro. E aí eu primeiro defini quais seriam os encontros que eu iria analisar. Inicialmente eram 10, depois surgiam novas situações que me chegavam ao conhecimento. E aí a gente chega a ter esse número de 50. Mas certamente existiram muito mais encontros marcantes que nessa primeira oportunidade, nessa primeira edição, não foram contemplados, mas certamente numa próxima edição a gente poderá contemplar no livro. Então, no primeiro momento eu procurei fazer uma divisão desses encontros por áreas. Né? Você sozinho, né? Sim, sozinho. Porque a arte de escrever é uma arte muito solitária, né? Totalmente. Machado de Assis deixava isso claro de forma, né, contundente. Olha, escrever é um ato de solidão. Sim, não Você tenha tem dúvida. que estar sozinho. E aí? Então, assim, a gente separou inicialmente por temáticas. Encontros na história, encontros na política, encontros nas ciências. A gente acha que o alagoano não produz ciência, mas a gente tem encontros aí marcantes na área científica, Nível da Silveira, o próprio Arthur Ramos, Pons de Miranda, Lili Lages, né? O próprio Ladislau Neto, Manfredo do Carmo, um grande matemático aqui de Alagoas, um dos maiores aqui do país. Encontros nas artes, aí são vários encontros na área musical, na literatura, na poesia, na prosa, né? A gente tem muita coisa aí de contribuição dos alagoanos na cultura brasileira. E também a gente dedicou um capítulo aos encontros nos esportes também. Tem aqui, exatamente. Meu caro Fábio, e a gente vai passar para um outro bloco, mas eu queria que você adiantasse. E essa pesquisa, como é que foi feita? Isso não é fácil, não. Não. Isso nem cai do céu e nem é uma coisa de geração espontânea. Eu quero aprofundar com você como é que foi essa pesquisa, como é que você partiu. Pois é, essa é a parte mais difícil, né? O ato de escrever o livro em si, quando é um romance, por exemplo, sai da sua cabeça, mas mesmo assim pressupõe uma pesquisa. Agora, no caso, num livro de crônicas, eu digo que esse livro, na verdade, são 50 pequenas biografias, né? Então, em 7, 8 páginas, eu tento resumir a vida desses alagoanos e sempre fazendo referência a esses encontros que eles travaram com personalidades mundiais. Então, cada um desses alagoanos que foi pesquisado me demandou muita pesquisa. E aí, livros, revistas, internet, visita a museus. Aqui no estado, a gente teve a possibilidade de ir ao MISA, ao Instituto Histórico, ao Arquivo Público, à Biblioteca Graciliano Ramos, ao Memorial do Pons de Miranda, lá no TRT, dentre outros locais de pesquisa. E você sozinho, né? Sim, sim, sempre. Sem nenhum, assim, tirando o apoio da família, né, minha esposa. Por exemplo, Churchill, ele era um monumental escritor, mas ele tinha uma equipe. Sim. Churchill escrevia em uma equipe, né? Quer dizer, ele tinha a ideia, mas a equipe fazia todo esse trabalho de pesquisa para ele, etc. Ele dava os nortes, ele dava os direcionamentos, mas a equipe o ajudava, Sim. né? Aliás, falam também, meu caro, que Pons de Miranda só pôde produzir a densa obra que ele produziu porque ele também fazia em equipe. Tinha uma equipe, tinha uma secretária que datilografava tudo para ele. Tal. Ele tinha uma equipe, inclusive, de juristas. Também. Eu, em certa ocasião, numa viagem do Rio para São Paulo, eu tive a oportunidade de sentar com um senhor ao meu lado, um cidadão. E eu estava com um livro de direito, ele perguntou o que é que eu fazia e tal, e nessa conversa ele me disse que ele fez parte da equipe de Pons de Miranda. Ele me disse, ele já era um senhor bem chegado na idade. Sim, aí pesquisa então, densa, né? Densa. Isso sem falar no fato de que eu não tenho muito tempo disponível, pelo contrário, o tempo é o que me falta. Além da Procuradoria-Geral do Estado, onde eu estou lá há quase 20 anos, sou professor também da UFALD e também atuo no SESMAC. Tenho minha atividade também na advocacia privada, mas quando a gente quer, a gente sempre encontra tempo. Tem um ditado que diz que quando você quer realizar alguma coisa, peça para alguém ocupado, porque essa pessoa normalmente ela sabe dimensionar bem o tempo. Essa pessoa sabe lidar com esse fator tempo
Já uma pessoa que tem muito tempo disponível acaba não sabendo exatamente como lidar com ele. Então, eu sabia exatamente qual era o tempo que eu dispunha para escrever esse livro. Os meus momentos de folga, quando eu estava em casa, eu fazia uma pesquisa sobre... Agora, muito mais importante é, no primeiro momento, você definir o que você vai pesquisar. Porque a gente se perde muito tempo em definir o objeto da pesquisa. Mas, uma vez definido, você vai ser mais pragmático, vai ser mais direto, vai ao ponto, né? Mais objetivo, exatamente. Então, quando eu decidi quais eram as crônicas que eu iria escrever, ficou tudo mais fácil. E aí eu pesquisei todos esses locais que eu acabei de falar. Vamos fazer uma pausa breve. Eu não sei como é que está aí o nosso tempo. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Então, nós vamos fazer uma pausa e vamos retornar com esse assunto. E eu quero mais esmiuçar certos pontos da obra, ok? Vamos lá. Meus caros telespectadores, voltamos rapidamente. Muito obrigado pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui, conversando com o professor e escritor Doutor Fábio Lins, pessoa de quem eu me orgulho de privar da amizade. Meu caro Fábio, Atrevidos Caetés, 50 encontros entre alagoanos e personalidades mundiais. Muito bem. Quando é que vai ser o lançamento logo para a gente? O lançamento será no dia 21 de março. 21 de março. Isso é uma quinta-feira. Quinta-feira. A partir das 19 horas. 19 horas. Na cafeteria Na Cafa da Ponta Verde. Fica na Avenida Deputado Zé Lages. E estamos convidando todo o público, todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura alagoana, sobre grandes personalidades de Alagoas, que muitas vezes ficaram relegadas ao passado, né, esquecidas. E neste dia você terá a possibilidade de adquirir essa obra e estarei lá para autografá-la. Eu vou estar lá presente. Que bom. Já convidei muito dois amigos meus e tal. Eles até perguntaram se havia espaço lá na Cafa. Sim, na Cafa tem uma estrutura boa. Fazer um lanchinho e tal. Sim, e também tem ao lado, né, no anexo ali, a própria Caatinga Rocks, que é uma cervejaria alagoana. É deputado José Lages, né? Sim. Deputado Zé Lages. Que situação ali, mais ou menos? Indo do Palato para a praia, do lado direito. Ah, certo. Quer dizer que acomoda bem, né? Sim. Você vai fazer uma palestra? Você vai escolher aqui, você tem 50 encontros aqui, como você já citou, na história e na política, nas ciências, nas artes, nos esportes. Você vai pensar lá para fazer uma palestra a respeito de alguma dessas? Não sei se vai haver oportunidade, né? Nesse dia de falar sobre o livro. Assim, lógico, fazer um agradecimento ao público, mas estou aberto, assim, para convites. Vai haver um debate, alguma coisa, se for o caso? Não, eu não acredito que seja o local adequado para isso, o momento. Mas estou sempre aberto para convites, para falar sobre o livro em escolas, em qualquer local onde eu seja convidado. Maravilha. Fábio, qual foi o tempo que você levou entre
a gênese, né? A origem da ideia de escrever a obra e o ponto final. Pronto, terminei. Quanto tempo você levou? Bom, eu vou chutar mais aproximadamente ou menos 6 meses. 6 meses. Que quando eu defini quais seriam as crônicas, eu levava em torno de 1 ou 2 dias para escrever cada uma. Porque eu já tinha mais ou menos na cabeça o que era o encontro. Certo. Então eu fazia normalmente uma introdução, ou eu começava falando da personalidade mundial, e depois trazia a personalidade alagoana para mostrar como se deu esse encontro, ou o contrário. Começava falando sobre o alagoano, como ele saiu do estado, como foi a infância, como é que ele se projetou, e depois mostrava exatamente que oportunidade esse encontro se deu. E a gente conseguiu ao fim, né, pelo menos esse é o meu julgamento, ter uma certa coerência em todas essas crônicas. Não tem nenhuma que é muito melhor do que as outras. Elas estão bem equilibradas. O meu caro Fábio, a gente não tem muito tempo, porque lamentavelmente aqui a gente ficaria conversando seguramente mais de 1 hora, seguramente. Mas eu quero pedir permissão ao ilustre amigo para a gente trazer à colação alguns desses encontros. São 50, não podemos falar todos. Os que podem me chamar a atenção. Por exemplo, Dom Avelar Brandão Vilela e o Papa João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. Eu vou dizer Dom Avelar, porque eu, quando era ainda muito jovem, o Dom Avelar foi paraninfo dos formandos da Universidade Federal de Alagoas. E naquela oportunidade havia um grande amigo meu, eu diria um amigo-irmão meu, lamentavelmente faleceu. Até hoje a ficha para mim não caiu ainda, porque nós tivemos um momento da vida muito intenso, de amizade, de fraternidade. E ele estava se formando. E Dom Avelar foi o paraninfo, como eu te falei. Eu posso te garantir sem medo de errar. Eu não conheci ninguém que falasse tecnicamente tão bem quanto ele. Ele, sem nada nas mãos, ele disse: eu vou falar a respeito de ciências exatas, ciências da saúde, ciências sociais. Ele dividiu e falou até de exatas. Ele falou como se ele fosse um engenheiro. Rapaz, nunca vi um negócio daquele. Pois é. Dom Avelar, Brandão Vilela. Dom Avelar e o Papa João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. Como é que foi isso, hein? Na época, o Dom Avelar, isso no início dos anos 80, né, do século passado, ele era o cardeal primário do Brasil, né? Lá em Salvador. E ele foi o responsável pela vinda do Papa João Paulo II ao Brasil. Ele foi o responsável? Foi. Ele que trouxe, na verdade, ele que recebeu o Papa, né, como representante maior da Igreja Católica no país. Ele participou do conclave, inclusive, do João Paulo II, né, de sua eleição, e em 78... Você fala, ele votou em 2 papas, né? Isso. E quando o João Paulo II veio ao Brasil, foi recebido pelo Dom Avelar, lá em Salvador. E o João Paulo II pediu, um ano antes da visita, que o Dom Avelar indicasse uma comunidade em Salvador para ser visitada quando ele estivesse aqui na Bahia. E aí o Dom Avelar escolheu uma comunidade bem carente, que é a comunidade de Alagados, né? Que tem até, inclusive, uma música, né? E a Madre Teresa de Calcutá veio antes para cá, para o Brasil, foi recebida pelo Dom Avelar e montou lá uma instituição. Uma creche, né? Exato. E quando o Papa também esteve aqui no Brasil, foi a primeira visita de um Papa ao Brasil. Isso. Dom Avelar o recebeu, no caso, conheceram essa comunidade e foi algo muito marcante, né? E hoje tem alguma coisa lá erigida de muito importante, né? Sim. No lugarzinho da creche, depois se expandiu e tem hoje... Inclusive a Madre Teresa, quando esteve em Salvador, ela também teve contato com a obra da Irmã Dulce, né? Que é uma religiosa também que prestou muitos serviços ao Brasil. Claro. Tem obra monumental lá em Salvador. Pois é. E hoje em dia, o Papa João Paulo II é santo, foi reconhecido santo pela Igreja Católica, e também a própria Madre Teresa de Calcutá. E a Irmã Dulce está em processo acho que já é beata, está em processo, né, para que ela venha se tornar também santa. Só para a gente também fazer aquela incursão histórica, que você gosta e eu também gosto, o Papa João Paulo II, ele durante toda a vida dele, ele tinha sempre ao lado, assim, no birô dele, ele tinha um tensiômetro e um outro objetozinho de um irmão dele, que ele tinha um irmãozinho mais velho do que ele, chamava-se Edmond, e morreu de escarlatina, era médico,
e morreu de escarlatina. Era aquele irmão mais velho que levava ele para jogar futebol e tal. Sim. Eu li uma biografia de João Paulo II, monumental. E ele sempre teve junto dele esses objetos do irmão. E nessa biografia, há uma poesia que ele fez para a mãe dele. Ele perdeu a mãe ainda muito, muito jovem, 14 anos de idade. Tem uma poesia que é de uma beleza, de uma sensibilidade, aquela coisa que sai do coração, monumental. Foi um grande papa, um dos maiores. Papa, e ele sofreu os diabos na guerra, viu? Sim. Ele sofreu os diabos. E teve um papel significativo na história do século XX. Teve, né? com a questão ele, né? o Ronald Reagan. Sim, sim. E aquele cara da União Soviética, aquele Gorbachev. político, o Mikhail Gorbachev, né? Isso. Muito importante. Você também fala aqui no nosso Floriano Peixoto e Solano Lopes. Sim. Como é que foi isso, hein? Na verdade... Eles nunca se encontraram, né? Não, até porque o Solano Lopes, ele estava foragido, final da Guerra do Paraguai. Ele foi recuando. Isso, ele já prestes a... digamos assim, não aceitou a derrota, né, do Paraguai, e Floriano Peixoto teve muito destaque na guerra, e ele foi encarregado de fazer parte dessa incursão para pegar, exatamente, né? Para a captura do Solano Lopes. E foi exatamente nesse período que houve a descoberta onde o Solano Lopes se escondia, né? E ele foi executado, não exatamente por Floriano chegou um pouco depois, mas estiveram, digamos assim, nesse mesmo momento histórico, convivendo na Guerra do Paraguai. Foi uma guerra brutal. Sim. Você sabe Carnificina, disso. né? Você sabe melhor do que eu. Eu li uma obra chamada Guerra Maldita. É uma obra que aqueles que gostam que as coisas do nosso país deveriam dar uma lida. Guerra Maldita. Aqui em Maceió, a Guerra do Paraguai repercutiu com aquele colégio das órfãs lá em Bebedouro. Sim. Ali na Praça Bom Conselho, exatamente. E o livro mostra que Alagoas cedeu para a Guerra do Paraguai muitos militares, né? Era um estado pequeno, uma província pequena. E proporcionalmente cedeu muitos militares. Só a família do Deodoro foram 8 irmãos, se não me engano. 3 deles morreram, né? Exato, vários. Você sabia que a guerra na Guerra do Paraguai morreram mais brasileiros do que americanos na Guerra do Vietnã? Pois é. 50 mil brasileiros. E hoje você não vê um cemitério marcante, nada, não tem quase praticamente nenhuma homenagem, né? Homenagem, exatamente. Você em Porto Alegre tem um obelisco lá, onde estão alguns militares, poucos, 3 ou 4, que morreram na Guerra do Paraguai. Um deles é um sargento chamado José Carlos Camisão, entendeu? E tem aquela obra Retirada da Laguna, onde o cólera, né? Matou muita gente. Sim. Agora, todos esses fatos foram marcantes para a derrocada da monarquia no Brasil, né? Sem dúvida. Alguns anos depois, inclusive 2 personalidades alagoanas que estiveram presentes na Guerra do Paraguai, né, os marechais Deodoro e Floriano, foram peças fundamentais, né, na derrocada da monarquia, embora eles, principalmente Deodoro, fosse monarquista, né? Ele não tinha pretensão inicialmente de fazer... Fábio, esses caras que se envolvem nesses embates, esses caras não podem ser normais. Estou citando aqui exemplo, Hitler. Não pode ser um cara normal, pô. Solano Lopes não pode ser um sujeito normal. Sim, o próprio Floriano, ele era conhecido como uma pessoa muito corajosa. Ele se destacou muito por isso, recebeu muitas medalhas, muitas condecorações. Ele foi ferido de em guerra. combate? Sim. E ele era considerado como se tivesse um corpo fechado. Eu até falo isso na crônica. Porque ele era alguém que passava incólume muitas vezes por essas batalhas, mesmo se arriscando, né? Você sabe que Solano Lopes mandou matar um irmão, né? Sabe que ele mandou matar um irmão. O irmão começou a dar opinião desfavorável, o empreendimento da guerra, é o que a gente chama de estraga prazer, entre aspas, né? E ele terminou mandando matar o irmão. Pois é. Esses grandes ditadores não têm muitos limites pela frente, pelo amor de Deus, rapaz. Fábio, eu vejo aqui também, deixa eu só pegar aqui, Inês da Silveira. É a grande alagoana de todos os tempos, para mim. Pelo menos sempre tive essa convicção. Que ela
não apenas a maior alagoana de todos os tempos, mas eu acho que a maior brasileira, talvez seja. Ela aqui, salvo engano, me corrija, ela morou ali na ladeira, não tem o Instituto Histórico e Geográfico? Sim, ali na ladeira do Brito. Exatamente. Exato, a família dela. O pai dela era jornalista, a casa está lá, né? Ainda hoje, né? Sim. Ela estudou no Colégio Sacramento, inclusive. Sacramento, né? Ela fez o colégio aqui no estado, aqui em Maceió, depois foi fazer medicina na Bahia, que quem queria estudar medicina na época ia para Salvador. Você conhece a faculdade da Bahia de medicina? Não, conhecia a faculdade de Direito, de medicina não. Mas lá... Hoje está lá a faculdade. Sim, e lá também estudaram Arthur Ramos, né, na mesma época que a Nise. Foi na mesma época? Sim, na mesma contemporâneo, época. Né? Sim. E a Lili Lages também estudou lá. Mas não é contemporânea, não, ela é mais recente, mas né? Bem próxima. Bem próxima, né? Anos 20, anos 30 do século passado. E a Nise da Silveira, desde sempre, ela tinha uma preocupação muito grande com as pessoas que tinham problemas de saúde mental. E ela teve um papel fundamental na divulgação de uma nova forma de tratar essas pessoas, uma forma mais humana, abolindo o eletrochoque, esses tratamentos mais, digamos, invasivos, né? Então a Nise, ela teve um contato muito forte com Carl Jung, que era um grande psicanalista da época. Isso. E ele, inclusive, a recebeu em Zurique, na Suíça, como sua discípula, e ela lá permaneceu 1 ano estudando. Eles trocaram correspondência, né? Também, no primeiro momento, mas depois pessoalmente. Ela havia lido a obra dele e ela achou a obra dele muito esclarecedora, que ela passou a utilizar e tal. Sim. E interessante que ele procurou saber, né? Como é que você sabe do meu livro, né? Sim. Você cita isso aqui, né? Isso. Inclusive, ela manda para o Jung, né, nas cartas, algumas fotografias, alguns desenhos que os doentes das instituições onde ela trabalhava... Fotografias de desenhos, De desenhos. Fotografia normalmente de mandalas, né? E aí o Jung interpretou essas imagens e isso foi muito esclarecedor na formação da Nise. E aí depois eles trabalharam juntos, estudaram juntos, né, lá na Suíça. E ela foi a grande divulgadora da teoria junguiana aqui no Brasil. Muito importante. E ela tinha por ele um respeito... Sim. Muito significativo, que ela chamava ele de mestre, né? Exato. E, de fato, era uma relação de mestre e discípulo. E você vê que tem uma correspondência. Você cita aqui na obra um segmento da correspondência, que ela pede desculpas a ele por mandar as fotos, né? Uhum. Achei aquilo... Sim, um tratamento de muito respeito. Muito, né? Respeito. Desculpe por ter mandado as fotos. Sim. E você também cita aqui que a primeira carta quem respondeu não foi ele, foi a secretária, né? Sim. E chamou senhor Silveira, né? Sim, porque não sabia que era uma mulher, né? Na verdade. E há também um fato interessante em relação às correspondências trocadas entre alagoanos e personalidades mundiais, que se deu quando Arthur Ramos procura encaminhar Freud a sua tese, né? Quando se forma em medicina, ele escreve uma tese brilhante e manda para o Freud. E Freud, muito gentilmente, escreve um cartão dizendo o seguinte, que não compreendia, né, o português e, infelizmente, não conseguiria ler. E aí, depois, o Arthur Ramos traduziu para o alemão, encaminhou a tese dele traduzida, e aí sim Freud conseguiu ler e fazer comentários sobre o brilhantismo de Arthur Ramos, que já era reconhecido, inclusive, por morreu Freud. precocemente, né? Sim. Muito jovem, né? Sim. Quando era diretor de Ciências Sociais da Unesco, né? Exatamente. Cargo muito monumental. Fábio, você faz uma incursão aqui pelo esporte. E isso aqui eu vou chamar a atenção do nosso telespectador, porque é muito interessante. Você colocou CSA, CRB e o Versailles. Aí eu vou dar uma informação inicial aqui. O Versailles é um jurista, um grande jurista, argentino, que inclusive, é mais interessante, nós tivemos um grande jurista aqui, eu li uma obra, você deve conhecer, chamada Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império. Baiano, né? Baiano. Então, o Teixeira de Freitas, ele fez o esboço, até o nome do esboço, do Código Civil. Sim. E não é que o nosso Versailles pegou o esboço dele, a parte de obrigações, e copiou exatamente para o Código Civil argentino? Pois é. Aí começa a história aqui, CRB... Na verdade, o CSA, ele jogou uma partida amistosa em 1951 com o Vélez Sarsfield aqui em Maceió, no estádio do Mutange, e foi a primeira partida internacional realizada aqui em Alagoas. Alagoas, né? E, na verdade, eu coloco CSA, entre parênteses, e CRB, porque esse jogo ocorreu no dia 23 de dezembro de 51, às vésperas do Natal. Os times já estavam de férias, aqui o Campeonato Alagoano já havia terminado, e aí o CSA, para completar o time, convidou alguns jogadores do CRB para jogar, para formarem uma equipe, né?
Então, vejam como na época existia uma cooperação entre os clubes de Alagoas. E esse amistoso marcou não apenas a primeira partida de futebol internacional aqui em Alagoas, mas também foi o único jogo nessa excursão que o Vélez fez ao Brasil e que o Vélez não venceu. Esse clube existe ainda? Sim, hoje? O Vélez sempre está disputando a Libertadores, Campeonato Argentino. Inclusive já ganhou a Libertadores e foi campeão mundial. E na época o Vélez reunia a nata da seleção argentina. Ultimamente ele está meio por baixo, né? Você realmente não está entre os melhores. Não né? é o de ponta, não é o clube de ponta da Argentina. Não. Mas vejam, esse clube veio ao Brasil, jogou muitas vezes na Paraíba, em Pernambuco, foi a São Paulo, jogou com o Palmeiras, com a Portuguesa. Venceu todo mundo. Venceu todo mundo. Foi aqui, o único jogo que ele não venceu foi contra o CSA aqui em Maceió. O jogo acabou 1-1. Né? E o Dida jogou, né? Sim. O nosso Dida que jogou. Também é objeto de uma das crônicas. De uma das crônicas. Dida Bacana. e Eusébio. Tem muita coisa aqui, olha, muita coisa interessante para se ler, para se incursionar. Você fala aqui no Costa Rego e no Stefan Zweig. Eu chamo de Zweig, o Zweig. Costa Rego. Eu li, eu tenho uma obra do Zweig em 20 volumes. Ele era um biógrafo. Sim. Ele era um biógrafo. Ele tem uma biografia monumental da Maria Antonieta. Ele era o biógrafo oficial do Freud. Ele era um dos grandes escritores da humanidade da época. Da época ele era Sim. de ponta. Sim, teve que vir ao Brasil, por conta da Segunda Guerra, né? Foi. Agora, esse encontro aqui de Costa Rego e Stefan Zweig não foi bom. Não. Foi um negócio complicado. Na verdade, foi algo assim, um fim trágico, né? Na verdade, Costa Rego era, na época, o diretor de um dos principais jornais do Brasil, Correio da Manhã, né? Que inclusive tinha em sua redação grandes figuras de Alagoas, né? Graciliano Ramos, o próprio Aurélio Buarque de Holanda, né? O Mota Lima, todos essas grandes personalidades de Alagoas trabalhavam juntos nesse mesmo jornal e eram comandados pelo Costa Rego, também alagoano. Que foi governador daqui de Alagoas. Que foi governador, exatamente. Então, o Costa Rego, ele lançou alguns editoriais criticando um livro que o Zweig escreveu, O Brasil, um País de Futuro, em que ele fazia grandes elogios à civilização brasileira, mas principalmente a acusação era de que ele estava sendo patrocinado pelo Vargas. Exatamente. E aí, como esse jornal era de oposição, não aceitou essa relação entre esse grande escritor e o governo, digamos, considerado de uma ditadura, né? Vargas. E aí, esses editoriais foram sendo, dia a dia, publicados e Zweig, que já tinha uma depressão muito forte, acabou assim não aceitando bem essas críticas e cometendo suicídio. Cometeu suicídio em Petrópolis, né? Sim. Inclusive com a mulher dele. Exato. Chamava-se Lotte. Há você deve conhecer, eu li também uma biografia do Zweig, como querem outros, aonde a carta de despedida dele, você já leu essa carta? É um negócio candente. Você lê e no final você fecha e fica com um pouquinho de tristeza, porque ele justifica por que ele estava cometendo aquele gesto, né? Sim. E no final ele diz assim, aí diz assim, no final, demasiadamente apressado, vou-me antes. Ele diz que acredita que vai haver ainda um clarão de sol e papapá, mas eu, demasiadamente apressado, vou-me antes. Sim. Ele e a mulher se suicidaram. Isso. Cara. Ele estava muito desiludido, né, com a vida, porque ele estava saindo da Europa, onde estava aquele conflito mundial. Negaram a permanência dele na Inglaterra. Isso. E quando chega ao Brasil, ele foi muito bem acolhido. E aí ele realmente, de forma assim genuína, ele escreveu esse livro elogiando as virtudes do povo brasileiro, mas também ao mesmo tempo ele denunciou algumas realidades brasileiras, dizendo que o brasileiro talvez fosse um povo muito insolente, ele né? Disse que recebia o salário e não ia trabalhar. Isso, alguma coisa. E aí o Costa Rego bateu muito nesses comentários, né? E aí ele realmente ficou desiludido. O brasileiro recebe o salário, no outro dia ele não vai trabalhar. Pois é. Dizia que ele era meio indolente, né? Isso. Bacana. Então, meu caro, você tem aqui, olha, o público que tiver acesso a essa obra, ele vai ter aqui grandes elementos de incursão. Para a gente finalizar rapidamente, você fala aqui em Visconde de Sinibu.
Nosso Visconde de Sinibu, né? Sim, é um dos grandes estadistas da história do Brasil, né? Do Brasil, né? Chegou a ser primeiro-ministro do Império, né? E ocupou diversos ministérios. Ele chegou também. a ser ministro das Relações Exteriores, o equivalente? Sim, e inclusive foi, no início da carreira, uma peça essencial para que a Argentina não tivesse aumentado o seu domínio territorial no continente sul-americano, né? Ela estava prestes a invadir o Uruguai. Visconde de Sinibu era o ministro do Brasil junto a Montevidéu. E aí ele foi contrário a essa invasão, denunciou essas ameaças e isso, de certa forma, impediu que a Argentina aumentasse o seu domínio, né? Que ela queria conquistar toda aquela região do Prata, inclusive o Uruguai. Então ele teve um papel importante também. Olha, aqui são 50 encontros. Sim. Nós tratamos rapidamente de 7. Então fica aqui o convite para que nós alagoanos, estejamos lá no lançamento, dia 21 de março. 21 de março. Uma quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, na cafeteria Na Cafa da Ponta Verde. Eu vou lá, lhe dar um abraço fraterno, prestigiar o evento e poder conviver com você mais alguns minutos. Meu caro Fábio, quero deixá-lo à vontade para uma última consideração que você entenda conveniente, qualquer que seja, por favor. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse programa, de divulgar essa obra que foi feita com muito carinho, demandou muito esforço, né, muita dedicação. E a ideia é de permitir que nós, alagoanos, tenhamos contato com tantas informações importantes que muitas vezes não nos chegam ao conhecimento. E quem tiver interesse de ler essa obra, é uma obra muito bem acabada, né? O designer foi o Fernando Risotto, o Sebastião Medeiros é quem está ajudando na divulgação da obra. Então, quem puder também pode adquirir pelo site Quilombada, né? Está na internet, um portal de autores alagoanos. Esse livro tem cerca de 450 páginas, tem uma linha do tempo muito detalhada, tem muitas imagens sobre esses encontros. Eu acho que é um livro que vai trazer para o público interessado várias informações interessantes, situações que muitas vezes a gente não tem contato e, a partir da leitura dessa obra, talvez a gente se sinta mais orgulhoso de ser alagoano. São 50, como eu falei, são 50 encontros. Eu tratei aqui rapidamente, en passant, de 7, mas nós temos aqui encontros na história e na política. Nós temos aqui, por exemplo, os Caetés e o Bispo Sardinha. Temos aqui, vou pegar aleatoriamente, Tavares Bastos, que é uma figura monumental nossa, morreu muito jovem. Nas ciências nós temos aqui Freitas Machado e Marie Curie. Nós temos aqui Arthur Ramos e Freud. Nós temos Pontes de Miranda e Einstein, Albert Einstein. Nós temos aqui Maestro Florentino Dias e Colin Davis. Muita coisa que só quem tiver com o livro na mão vai poder ter essa satisfação. Meu caro Fábio, muito obrigado mais uma vez, sucesso para você. Aqui as portas estarão sempre abertas. Eu sei que você vai trazer a lume novas obras. Em todas elas eu faço questão absoluta que você me dê conhecimento para que eu possa levar ao nosso público. Se Deus quiser. Sucesso, sempre. Obrigado. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo essa convivência que os senhores mantêm conosco todas as semanas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.